O tema que eu selecionei para nós abordarmos aqui à tarde, está aí na tela, Cosmovisões em Conflito. O mundo é um campo de batalha, as ideias são as piores armas. Na verdade, a mente é o campo de batalha, né? Porque a batalha está se processando cada momento dentro de nós, na nossa mente. Há uma disputa por nossos pensamentos e nós seremos vencedores na medida que formarmos realmente uma cosmovisão genuinamente cristã. Porém, antes de avançarmos, temos que responder essa pergunta. A palavra é bonita, interessante, mas afinal de contas, o que é uma cosmovisão? Coloquei a moça de óculos ali na tela porque talvez uma forma bem interessante de nós entendermos de forma simples o que é uma cosmovisão sejam os óculos conceituais com os quais a gente enxerga a realidade. Outra expressão para isso é visão de mundo, simples assim. Todo mundo tem uma cosmovisão, alguns só não sabem que tem. Ele vai enxergar a realidade com esses óculos, vai interpretar o mundo que o rodeia, vai julgar as coisas de acordo com essa cosmovisão, com esses óculos, que vão sendo formados ao longo da vida, né? Então, uma cosmovisão, ela geralmente deve acaba respondendo, né, a algumas perguntinhas básicas, as perguntas básicas da vida. Olha só, sobre a nossa origem, de onde viemos? Será que todo mundo pensa igual nesse quesito, aí no mundo? É muito dispar, né? Há muitas formas de entender essa pergunta. De onde viemos? Alguns acham que viemos dos animais, seríamos animais racionais. Alguns creem que nós viemos de protocélulas que se originaram no mar primitivo há bilhões de anos. Outros ainda acham que nós viemos do espaço. O mundo teria sido contaminado com micro-organismos, a teoria da panspermia cósmica. Enfim, há muitas formas de entender esse assunto. Os criacionistas creem que Deus criou a vida neste mundo, perfeita, e ela passa por um processo de involução, degeneração. Outra pergunta básica de uma cosmovisão sobre nossa identidade: quem somos? Somos a imagem e semelhança de Deus ou macacos pelados, como pensam alguns? Quem somos? Outra pergunta sobre nosso propósito: por que estamos aqui? Há pessoas cuja filosofia é aquela: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Estamos aqui só para desfrutar dessa vida e acabou. Há outros que acham que não acaba aqui. Por que estamos aqui? Outra pergunta sobre a nossa moralidade: como devemos viver? Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e somos templo do Espírito Santo, nós temos um compromisso com o Criador. Se o nosso corpo pertence a Deus, nós vamos cuidá-lo de outra forma, porque geralmente a gente cuida mais quando tem uma coisa emprestada, né, do que com aquilo que nós achamos que é nosso, necessariamente. Mas há pessoas que pensam que nós somos animais racionais, então se comportar como animal não tem problema. Dar vazão aos instintos não tem problema. Você percebe como a cosmovisão é importante? É quase que uma diretriz que vai rodar dentro de você e vai fazer com que você se comporte dessa ou daquela maneira. E finalmente, sobre o nosso destino, para onde vamos? Os evolucionistas naturalistas creem que não há esperança para o universo. Existem 3 cenários, basicamente, nessa concepção naturalista, sem Deus. Se o universo contiver matéria suficiente para conter a expansão, ele poderá se contrair, e depois de alguns bilhões de anos, toda essa matéria estará compactada num ponto de densidade quase infinita. Quem sabe um buraco negro gigante? Então, um cenário seria esse: a vida que houver no universo daqui a alguns bilhões de anos se extinguirá, esmagada por um super denso buraco negro. Tem esperança nisso? Não, né? Não, calma, tem um outro cenário. Se não houver matéria suficiente para conter a expansão, o universo poderá se expandir indefinidamente. Mas nesse tempo todo, as estrelas terão queimado todo o seu combustível. Não haverá mais energia disponível no universo. E o que restará
partículas sem energia, sei lá, um universo congelado, incapaz de conter vida. Melhorou um pouco? Ainda não, né? Calma. Existe ainda uma possibilidade, bem antes de tudo isso acontecer, daqui a uns 5 bilhões de anos, o nosso Sol, ele vai se expandir. Vai ter queimado boa parte do seu combustível, e aí ele vai se expandir, e nessa expansão ele vai engolir Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, e depois vai se encolher, tornando-se uma estrela anã. Melhorou? São esses três, lamento, não tem outra. Esmagados por um buraco negro, congelados no universo sem energia disponível, ou então torrados pelo Sol. Escolha a sua opção. Você percebe por que a vida passa a perder sentido? Por que tem gente que até apela para tirar a própria vida? Porque no fim das contas, tudo de que nós nos orgulhamos, Torre Eiffel, a Mona Lisa, a Igreja Central de Curitiba, todos esses grandes, monumentos que glorificam de alguma forma o ser humano, um dia serão pó e nada mais restará. Ninguém mais vai lembrar de que nós passamos por aqui. É tétrico, pensar desse jeito. Mas os cristãos bíblicos pensam com respeito ao destino que, cremos que, e temos boa evidência para crer nisso, que nós teremos uma vida eterna. Que Deus vai resolver esse problema chamado pecado, já começou a resolver isso, mas definitivamente vai fazer quando, após 1000 anos, depois de sua vinda, Ele vai recriar a terra. E aí, teremos a eternidade num mundo de paz, justiça, harmonia. O que você prefere? Eu fico com essa também. E não é só porque ela é melhor, porque ela me traz mais esperança, ou porque ela me faz viver melhor. Eu tenho evidência, só que hoje o tema não é esse. Deixa para outra vez. Mas eu tenho muitas boas razões para crer. E para não adotar o naturalismo, e sim o teísmo bíblico. Hoje não dá tempo de falar sobre isso. Se você consegue responder essas perguntas, de uma ou de outra forma, você tem uma cosmovisão. E todo mundo tem alguma opinião sobre isso, sobre essas perguntas. Como era a minha cosmovisão antes de eu abraçar a cosmovisão cristã, adventista, criacionista? Eu gosto de ilustrar com essa capa de livro aí. Esse livro eu escrevi quando eu tinha 15 anos. Eu passei minhas férias de verão datilografando esse livro. Sabe que verbo é esse? Datilografar? Os que sabem já têm um atestado de idade, como eu. Datilografei, isso aí, como a Olivetti. É um livro evolucionista, de ponta a ponta. É uma ficção científica, ruim, ainda bem que nunca publiquei. Foi o primeiro também, dá um desconto. E graças a Deus não publiquei também, porque ele não expressa de forma alguma mais a minha forma de pensar. Mas ali, o pano de fundo do livro é evolucionista. É o próximo passo da evolução humana, aquele indivíduo ali, o alfa, o projeto alfa. Essa era a minha cosmovisão. Até meus 18, 19 anos, eu defendia o evolucionismo darwiniano. Era fã de Charles Darwin. Tem mais. Outros caras influenciaram minha vida, ajudando a formar a minha cosmovisão lá do tempo jurássico anterior, O primeiro eu já mencionei. Quem é aquele? De chapéu? Darwin. Charles Darwin, um naturalista inglês, que escreveu, entre outros livros, A Origem das Espécies. Quem é o do meio? Quem? Papai Noel? Não. Papai Noel me influenciou muito na infância, mas não é. Deixa eu começar a mencionar o de cá, então. Quem é aquele? Karl Marx. Mas o Marx também te influenciou? Já vou explicar como. O do meio é Leonardo Boff. Frei Leonardo Boff. Por quê? O que tem a ver? Bem, na minha adolescência, eu costumo dizer que eu tive uma conversão no catolicismo. Com 15 anos também eu comecei a participar de grupos de jovens, pastorais, só que a teologia que nós abraçávamos na época era chamada teologia da libertação. Um dos grandes expoentes dessa teologia no Brasil, Leonardo Boff. Aqueles que conhecem sabem que na verdade era um cristianismo marxizado, ou um marxismo cristianizado, como você quiser. Não é uma religião que se preocupa tanto com aquelas questões fundamentais, de onde viemos, para onde vamos. O mais importante é o aqui e agora, resolver problemas sociais.
Opção preferencial pelos pobres era o nosso slogan. Eu fui influenciado e marcado por essa teologia. E Marx, na verdade, a própria teologia da libertação bebia da fonte marxista, né? Mas na universidade, eu estudei numa federal em Santa Catarina, de ponta a ponta o curso foi com base no marxismo, né? Na escola de Frankfurt e por aí vai. Então, a minha cosmovisão foi embalada por esses ideólogos marxistas, teologia da libertação, darwinista, teoria da evolução, vá juntando os fatos aí. Além disso, eu, por um breve período de minha vida, flertei com a parapsicologia. Por quê e como? Não sei como foi que me caíram às mãos alguns livros de parapsicologia, alguém me emprestou. Eu jamais aceitaria coisas como astrologia, por exemplo, misticismo. Por quê? Porque eu cresci, digamos assim, com uma mente mais científica. Eu apreciava, já falei de manhã, né? Carl Sagan, Stephen Hawking. Então eu já sabia que pseudociência não leva a nada. Eu queria que as coisas fossem comprovadas, né? Com base em experimentação. Eu sempre gostei de pensar assim, eu quero algo que seja científico. Então, astrologia, que não tem nada a ver com astronomia, né? Alguma coisa tem a ver, estrelas, basicamente. Mas a forma de interpretar isso é bem diferente. Astronomia é uma ciência, a astrologia é uma pseudociência. A coisa mais absurda que eu posso imaginar, além do terraplanismo, deixa para lá esse assunto, é adventistas que consultam horóscopo. Não consigo imaginar que isso aconteça, né? Não tem sentido. Por que confiar nos astros se eu posso confiar no Criador deles? Não é? Então, naquele tempo eu já pensava assim e não mudei nada com respeito a isso. Mas, como o inimigo de Deus é um especialista em oferecer pratos de acordo com o gosto das pessoas, eu achei legal esse negócio de parapsicologia, porque parecia científico. Participei de um curso de parapsicologia e os palestrantes se apresentavam como cientistas e aquilo me encantou. Eu não sei onde eu estaria hoje se eu tivesse prosseguido nesse caminho aí. Porque a minha mente era assim, evolucionista, marxista e de alguma forma começando a flertar com o espiritualismo. Você percebe que eu fui envolvido pelos 3 grandes enganos que afastam alguém do criacionismo, do adventismo e da Bíblia? Eu era vítima disso aí, né? Mas foi justamente durante o ensino médio que as coisas começaram a mudar para mim. Que Deus, Ele disse, chega, basta, está indo longe demais. Eu conheci um jovem, está ali, aquele loiro, eu sei que não parece, mas o de cima sou eu, tinha aí meus 17 anos, eu acredito, e 18 anos. Esse jovem loiro ali, lá de Criciúma, como eu também sou, era um criacionista. Eu não conhecia isso. Eu nunca tinha ouvido falar em adventista do 7º dia, nem criacionismo. Porque toda a minha educação, como eu disse a vocês já algumas vezes, foi em escolas públicas. A primeira escola que eu estudei foi uma escola estadual. Depois eu estudei numa escola técnica, ensino médio numa escola técnica também, eu cursei química, e a faculdade numa federal. Eu só fui realizar o sonho de estudar numa escola adventista no mestrado de teologia. Durante toda a minha infância, adolescência e juventude, eu fui bombardeado com essas ideias de que a vida surgiu no mar primitivo, de que a teoria da evolução é a única opção para explicar as origens. Aí quando eu me deparo com um camarada que tinha uma outra, né, história para contar, que usava outros tipos de óculos conceituais, portanto, tinha uma cosmovisão totalmente diferente da minha, foi um choque. E foram 2 anos e meio de estudos com ele. Teve muita paciência comigo, Vanderlei. Eu costumo dizer que eu tive um sentimento duplo quando eu conheci o criacionismo pela primeira vez. Um sentimento foi de frustração e até raiva, e o outro de alívio e alegria. Por que raiva e frustração? Porque eu percebi pela primeira vez na minha vida, eu me dei conta lá, de que eu tinha sido submetido à lavagem cerebral, literalmente. Porque finalmente eu descobri que havia uma forma de contestar o evolucionismo em bases científicas, filosóficas, mas nunca tinha me falado sobre isso, nunca.
Repito, nunca tinha ouvido falar em criacionismo na escola, nem nos livros que eu lia, nos documentários que eu assistia, nunca. Fiquei desapontado. Eu queria ter sabido disso antes, mas fiquei feliz, sabe por quê? Porque pela primeira vez na minha vida, eu pude perceber que a ciência, a boa ciência e a boa teologia estão de mãos dadas, se harmonizam. É como escreveu Ellen White no livro Educação, né? No livro Educação, ela diz que, corretamente compreendidas, tanto a revelação, a Bíblia, quanto a ciência, elas se harmonizam. E é fato. Quando não se harmonizam, é porque não é ciência, é uma teoria. Nem teoria, talvez uma hipótese filosófica, como é o caso da macroevolução ou naturalismo. Naturalismo não é ciência, é filosofia. Ele não se harmoniza com a Bíblia. Mas quando você tem algo que é realmente científico, ele está de acordo com a revelação. E se não se harmoniza com a revelação, pode ser que a sua interpretação, a sua hermenêutica esteja errada. Tem gente que defende a Terra plana, dizendo que usa a Bíblia. Hermenêutica péssima, terrível. Detona com a Bíblia e com a ciência ao mesmo tempo. Parabéns para eles, são campeões. Destroem o criacionismo, achando que estão defendendo o criacionismo. Mas esse não é o assunto de hoje. Então, por que eu fiquei feliz? Porque as coisas se encaixaram em minha cabeça. Finalmente eu me deparava com uma cosmovisão que explica muito bem de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, né? Quem eu sou, como foi bom saber disso. E sabe qual foi um dos textos que mais me marcaram na época? Você sabe de memória, eu acho. Apocalipse 14, 6 e 7. Vamos tentar declamar? Vamos lá? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? É chegada a hora do seu juízo. E adorai a quem? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Nota 10 para vocês. Que lindo vê-los declamando esse texto que para nós é quase um grito de guerra. É o nosso lema. O criacionismo está ali impregnado nessa mensagem que a nossa igreja, representada por um anjo, tem que proclamar, pregar a todo o planeta. Esse texto foi essencial na minha vida, porque eu percebi que eu não era um acidente cósmico. Eu não estava aqui por acaso. Se há um Deus criador que olha por nós, eu fui criado com um propósito. Eu tenho um destino bom me esperando, e uma origem nobre. Eu não vim das cavernas como me ensinaram, eu vim de um jardim. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, a humanidade pelo menos, né? Era bom demais saber disso. Vocês talvez estejam acostumados de tanto ouvir isso, ou talvez nasceram no meio cristão adventista, e isso já não é tão impactante, mas pensa numa pessoa que tinha sido banhada na filosofia marxista, naturalista, evolucionista e espiritualista. Descobrir finalmente que, na verdade, aquilo tudo era, como diz Salomão, fumaça, névoa, vaidade. Aqui está a correta compreensão da realidade. Abraçar essa cosmovisão para mim foi algo especial. João 8,32 também é um texto que para mim foi muito marcante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Ideologias humanas escravizam muitas vezes e são até utilizadas para fazer coisas erradas, como veremos daqui a pouco, mas a verdade em Cristo liberta. É tão bom ser livre, né? É tão bom ser livre, ideologicamente não acorrentado a ideias limitadas. O meu Deus me convida a expandir a mente, a conhecer coisas novas, a apreciar a sua criação. E o meu Deus diz que isso vai continuar por toda a eternidade. Esse aprendizado que começa aqui no prezinho chamado terra. Como é bom ser livre. 1 Coríntios 2,16, Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Para mim, essa é a cosmovisão que nós temos que desenvolver, a mente de Cristo. Pensar como se fosse Cristo pensando. Mas como que isso é possível? Ter a mente de Cristo. O que você acha? Como que eu posso desenvolver uma cosmovisão chamada mente de Cristo? Andando com Cristo, contemplando Cristo, conhecendo a Cristo,
Como se conhece a Cristo? Por meio dos relatos de testemunhas de primeira mão. Quem foram esses? Os que andaram com ele 3 anos e meio. E também aqueles que anunciaram Jesus, os profetas. Então, não tem outro jeito de você formar uma cosmovisão chamada mente de Cristo, a não ser passando tempo com a palavra de Cristo, que é a Bíblia Sagrada. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você desenvolve uma cosmovisão genuinamente cristã, que você pode chamar de mente de Cristo. Aí sim, aí fica tudo legal. A gente começa a pensar o mundo, pensar sobre si mesmo, pensar sobre as origens, pensar sobre o destino, com a mente de Cristo, com o filtro da palavra de Deus. E nesse caso as coisas se harmonizam, né? Cosmovisão bíblica. Vamos ver se estão bons agora aí nessa provinha. Vamos relembrar algumas perguntas básicas de uma cosmovisão. Qual a nossa origem? Bíblica. Quero ver se vocês têm a mente de Cristo. Qual é a resposta a essa pergunta de acordo com a Bíblia Sagrada? Criados à imagem e semelhança de Deus. Muito bem. Segunda pergunta, quem somos? Quem somos? Criaturas de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Estamos de passagem, somos peregrinos, né? Estamos aqui para ter uma chance. Temos uma vida até bem curta, mas que bom que ela é curta até, porque é só o tempo suficiente para a gente escolher ser eternos ou morrer para sempre. Deus te dá aí uns 80 anos para você tomar essa decisão. E depois ter uma eternidade pela frente. Estamos aqui não é por acidente. Estamos aqui porque Deus pensou em nós. Pode ser até que tua concepção tenha sido aparentemente um acidente. Mas a Bíblia diz que Deus pensou em você. É muito bom saber disso. Como devemos viver? Bom, aí você tem que ler a Bíblia inteira, né? Porque ela fala sobre namoro, fala sobre casamento, fala sobre relacionamentos entre patrões e empregados, fala sobre tudo em relação a como viver. É o manual da vida. E para onde vamos? Segundo a cosmovisão bíblica, para o céu. 1000 anos de férias no céu. E depois uma eternidade na nova terra, que vai ser o Éden restaurado. E com acesso aos outros mundos, com acesso a um conhecimento que hoje a gente nem imagina, com acesso a delícias perpétuas na presença do nosso Criador, tendo uma casa de campo que você vai fazer do seu jeito, e um apartamento que Jesus fez para você na nova terra, na nova cidade, na santa cidade, Nova Jerusalém. Você já tem um apartamento lá, está aí, é garantido. Vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas, você tem um apartamento lá. E depois você pode construir uma casa de campo. Deu saudade de Deus? Você vai para o seu apartamento e passa uma semana com Ele lá. Não vai ser bom? Você está viajando pelo universo, eu quero passar uma semana com meu pai. Você vai lá para o seu apartamento, é teu, é seu? A chave está na sua mão. Não precisa de chave, né? É isso que nos aguarda. Vamos lá. Mas o diabo tenta sempre estragar tudo. E ele introduz no mundo uma mentira que ele inaugurou no céu. A mentira original, ela basicamente se compõe de 2 submentiras. Ele disse a Eva: certamente não morrerás. Pode comer, pode desobedecer, pode se desconectar de Deus, que você vai viver. Essa mentira ecoa ao longo da história sob várias formas, né? Basicamente a forma mais conhecida é: você tem uma alma imortal. Você pode morrer, que ela continua viva. Na pior das hipóteses, você vai para o inferno, mas não morre. E aí você pode, quem sabe, um dia dar um jeito de fugir de lá. Sei lá. Você não morre. Como se um celular desconectado da fonte de energia pudesse ficar muito tempo vivo, né? Ele dura algumas horas, talvez alguns dias, com a sua bateria carregada, mas um dia acaba. O ser humano desconectado da fonte de vida, ele é como um celular desconectado da tomada. Ele vai ter uma carga por algum tempo, talvez uns 80 anos, 90 anos. Mas se ele não se conectar à vida, não tem vida eterna. Mas quem está conectado em Cristo, ele disse: quem tem o Filho tem a vida. Você já começa a desfrutar aqui da vida eterna. O diabo quer nos fazer pensar que nós somos celulares eternos. Sabe, moto contínuo, né? Você não tem necessidade de recarga. Não é assim. Não caia nessa.
Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus, muito menos viver. Mas ele disse mais: se você comer, você será como Deus. Essa mentira tem ecoado ao longo dos séculos também. Ontem à noite, né, nós vimos isso também aqui. Foi aqui ou foi na Água Verde? Eu estou confundindo. Na Água Verde. Os novos deuses, né, que são humanos. O diabo quer fazer com que nós pensemos então que nós somos independentes. Esse fruto que parecia tão doce, mas é amargo, é o fruto da independência. Eva, Adão, vocês não precisam de Deus. Vocês podem se tornar independentes. Vamos promover uma revolução nisso aí, né? Vamos evoluir sozinhos. Vocês podem. E deu no que deu. Deu no que deu. A independência trouxe tudo de ruim que a gente possa imaginar, né? Nesse caso, a independência de Deus. Eu falei um pouco de manhã sobre isso, e agora eu vou retomar esse tópico, né, da Revolução Francesa. Porque se houve um momento na história, de manhã nós vimos isso do ponto de vista profético, Apocalipse 11. Se houve um momento crucial na história, em que a gente vê essa independência realmente chegando assim às últimas consequências, foi na Revolução Francesa. Quando os revolucionários dizem: Deus não existe, não precisamos de Deus, nós podemos nos autogerir, nós podemos dar conta do recado. Não deram. Os que começaram a matar acabaram sendo mortos, né? Virou um terror aquilo lá, né? Um laboratório dos mais terríveis do que pode acontecer quando se dá as costas para Deus. Lembra que eu mencionei para vocês esse livro aqui? Os Deuses da Revolução, um autor secular que percebe o fato de que lá, na Revolução Francesa, surge uma nova religião com a superstição tola de que não haveriam superstições. Não haveria superstições. Eu acho bacana essa sacada do autor aqui. Eu não mostrei para vocês de manhã, porque não deu tempo aqui, mas eu vou mostrar agora. Eu estive ano passado lá em Paris, fiz uma semana de oração ali. Os desafios são bem grandes na Europa secularizada hoje, né? Uma realidade totalmente diferente. Uma igreja cheia como essa aqui, é difícil você ver lá. Aqui a gente tem uma igreja vibrante, né? Louvemos a Deus por isso. A Europa tem outros desafios. A Europa, que poderia estar recebendo muçulmanos agora e apresentando Jesus para eles, está perdida. Precisa haver um reavivamento lá especial. E bom, por que eu menciono isso? Porque eu estive então, aproveitei que eu estava por lá, eu fiz algumas filmagens na Catedral de Notre Dame, que pena que agora está naquele estado, né? E também no Panteão, que era uma igreja românica, estilo românico, que tiraram ali o altar, tiraram as imagens católicas, para cultuar a razão humana. Tiram Deus, ou a religião, para colocar ali o ser humano. Clica para mim, por favor, para a gente ver um pouquinho então Você vai ter a chance de ver a Notre Dame ali antes do incêndio, né? Pelo menos. A Catedral de Notre Dame começou a ser construída em 1163, em estilo gótico, aqui em Paris, ladeada pelo rio Sena, e ela fica bem na Ilha da Cidade, na chamada Ilha da Cidade, que marca o começo da história aqui da cidade de Paris. Em 1793, os revolucionários da Revolução Francesa saquearam a igreja, depredaram boa parte dela e a transformaram em um depósito. Algumas curiosidades relacionadas com a catedral são as seguintes. Em 1804, Napoleão Bonaparte foi coroado aqui. Em 1909, Joana d'Arc foi beatificada. Sem dúvida, um marco na história deste país e da humanidade. E foi lá dentro que eu disse a vocês que foi colocada, entronizada uma mulher, uma prostituta, como deusa da razão, dentro de uma igreja, né? Durante a Revolução Francesa. Aqui na Catedral de Notre Dame, acho que eu vou dizer isso agora. Os revolucionários da Revolução Francesa cometeram aquela que talvez tenha sido a maior atitude de blasfêmia e de desafio a Deus. Eles colocaram uma mulher prostituta como a deusa da razão, substituindo assim a adoração ao Deus da Bíblia.
e onde ficava o altar, uma estátua homenageando então essa deusa da razão. O Panteão aqui em Paris é outro local icônico que revela a maneira arrogante com que o ser humano às vezes trata as coisas de Deus. Este local foi construído para ser uma igreja em estilo românico, portanto um local em que se adorava a Deus. E após a Revolução Francesa, durante a Revolução Francesa, os revolucionários tomam conta desse local e aqui passam a glorificar o ser humano, colocam o ser humano no trono em lugar de Deus. Eu mencionei de manhã e recordo a vocês que o pastor e historiador Maxwell, no livro Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, já mostrava isso para a gente, só que talvez alguns não estavam tão atentos, né, a esses toques, essas dicas, que esse pensamento revolucionário, o próprio comunismo e o marxismo, né, o movimento comunista, ele tem suas raízes nesse pensamento que foi gestado durante a Revolução Francesa. As origens do movimento comunista estão lá, nesse movimento que tem esse DNA de negação de Deus, de rejeição da religião cristã. Mencionei também e repito que, graças a Antônio Gramsci, aquilo que não foi conseguido com armas, pela força, foi possível com as ideias. Então, a cooptação dos intelectuais, da mídia, nas escolas, nas universidades, o pensamento revolucionário, ele consegue então se infiltrar no Ocidente com bastante força, graças também a esse teórico, né? Século XIX, se você não percebeu ainda, foi um cadinho de ideias, né? É uma encruzilhada na história, o século XIX, é muito interessante, né? Nós temos ali, eu tirei então o Boff e coloquei o Kardec. Os três contemporâneos aí, Marx, Darwin e Allan Kardec. Os três deram origem a ideias, a cosmovisões que desafiam frontalmente a cosmovisão bíblica, não é? E é muito curioso que haja essa convergência na história justamente em meados do século XIX. Ali nós vemos então surgir, despertar um pensamento moderno, porque o evolucionismo já é antigo, né? Mas Darwin sistematizou bastante esse pensamento. Ele publica um livro que tenta explicar cientificamente o assunto, né? E na verdade, se nós pensarmos bem, é a ideia de que a vida não precisa de Deus. Levado a extremos, o pensamento evolucionista ensina que a vida pode surgir da não-vida. Por mais que Pasteur tenha provado que isso não acontece, mas pelo menos uma vez aconteceu, eles dizem, porque estamos aqui. A tal da abiogênese, né? A vida não precisa de Deus. Solta para mim esse vídeo dos anos 60, 68 ou 9, se eu não me engano. Foi às telas de cinema o filme 2001, Odisseia no Espaço. E a gente vê como a mídia insistentemente promove essa ideia de que nós viemos das cavernas e não de um jardim. Então, por fora, os meios de comunicação, o cinema especialmente, promovendo intensamente essa ideologia, entre outras, né? É um hominídeo, pela primeira vez descobrindo uma ferramenta. Ele faz do osso um martelo. E depois ele vai comemorar a descoberta. Ele joga para cima o martelo, o osso. E vai haver um corte na edição. Eu estou dando spoiler aqui o tempo todo, né? Vai haver um corte aí. E aparece uma estação espacial. Qual é a ideia que fica, né? A ideia subjacente é de que toda essa tecnologia futurista, não mais porque é 2001, né? Mas enfim, naquela época imaginavam que estaríamos assim. Toda essa tecnologia, ela começa onde? Nas cavernas. Eu estudei jornalismo. Eu pensava que quando começasse o meu curso eu não ia enfrentar esse tipo de coisa, porque geralmente é lá na biologia, na geologia que se vê essas coisas, né? Mas na primeira aula da disciplina de teoria da comunicação, o professor colocou a gente para assistir ao filme Guerra do Fogo, que é mais ou menos o começo dos macacos aí, né? Dos hominídeos. E aí ele disse o seguinte, ó, a ferramenta básica do comunicador é a fala. E a fala começa lá nas cavernas, quando os hominídeos basicamente grunhiam, uga, uga.
Assim, mas que coisa, está em todo lugar esse negócio, né? Então permeia as humanas, permeia as ciências duras, lá é um pouco mais difícil. Mas enfim, é uma ideologia que permeou, né, todas as áreas do conhecimento. Minha esposa estudou pedagogia. Primeiro dia da matéria de História da Educação, mesma coisa. Começa com a escolinha das cavernas lá, né? Então, é um pensamento que dominou o mundo realmente, né? Especialmente o mundo ocidental. Olha que interessante. Já é sabido que, embora Darwin tenha publicado seu livro em 1860, ele começou a escrevê-lo em 1844. É muita coincidência, né? Em 44 ele começa a esboçar ali o livro, com base em suas observações nas viagens que ele fez a bordo do navio Beagle, né? Inclusive tendo passado lá para o Galápagos e outros lugares mais. Aí tá, 1844. O Espiritismo, se o evolucionismo é a vida orgânica sem Deus, o Espiritismo é a vida eterna sem Deus. Percebam as semelhanças, né? Eu quero mostrar mais congruências para vocês daqui a pouco, né? Vida eterna sem Deus. Não precisa nem falar muito sobre isso, que você conhece, né? Essa forma de interpretar o assunto da vida após a morte. O local que marca o nascimento do Espiritismo moderno fica a apenas 9 quilômetros da fazenda de Henry-Nedson, nos Estados Unidos. É bem pertinho ali, no estado de Nova York. Lá está o monumento, e quem diz isso são eles mesmos. Olha lá, o local de nascimento do moderno Espiritismo. Que ano? 1848. Puxa, está tão perto no espaço e no tempo, né? De onde nasceu o Adventismo, que para mim não começa a mais soar convincente a ideia de uma coincidência. 1848. Em volta dessa casa, deixa eu mostrar de novo aqui a casa para vocês. Essa casa aqui não é a casa da família Fox, naturalmente, né? É um local que eles construíram em volta das pedras que ficavam no fundamento da casa, que a casa pegou fogo. Então eles têm só ali os fundamentos, né, de pedra, e construíram essa casa de madeira em volta para proteger. Que local é esse? É aquele local famoso em que duas meninas da família Fox se comunicavam com os espíritos batendo na parede. Elas batiam e os espíritos, o diabo, claro, respondia com pancadas. Ellen White fala disso, né? As pancadas misteriosas na casa da família Fox. É um local que deixa a gente arrepiado, mas foi ali. Em volta dessa casa tem uns tijolinhos vermelhos e um deles diz assim, ó: There is no death. O que quer dizer isso? Não há morte. A morte não existe. É a mentira original, né? Vocês não vão morrer. 1848. Interessante, né? Aí eu inventei uma palavra. Eu posso, né? Inventar palavras também? Evolutismo. Isso aí não existe, né? Mas para mim ela expressa bem essa fusão que há, por mais que alguns não admitam, entre evolucionismo e espiritismo. Quem disse isso foi o próprio Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Olha lá. No começo tudo era um caos. Ele está falando da origem. Olha a cosmovisão espírita então com respeito a isso. No começo tudo era um caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos. Apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo, pois a Terra lhes continha os germens que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem, ou para evoluírem, né? Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germens de todos os seres vivos. Os germens estavam em estado latente, ou seja, o espiritismo é evolucionista, ou pelo menos o kardecista é. Allan Kardec disse que começou tudo com os germens, né? Quem sabe ali os primeiros serezinhos que surgiram e depois foram se tornando mais evoluídos. Isso é evolucionismo. Percebe a semelhança? Percebe a congruência dos pensamentos? Prossigamos. Se evolucionismo é vida orgânica sem Deus, espiritismo é vida eterna sem Deus, o marxismo é sociedade sem Deus. Eu não vou entrar aqui em detalhes, né, porque existem nuances tremendas nesse assunto. Eu vou ficar com a base mesmo, a raiz, né? Marx, Engels e outros lá. As derivações não me interessam nesse momento. O fato é que, e aqui eu recomendo esse livro para vocês, O Comunista Exposto, foi escrito por um agente da CIA,
Na época em que o comunismo estava invadindo nos Estados Unidos, e os americanos inocentemente, sem saber o que estava acontecendo, esse agente então se aprofunda, como um espião mesmo, né? Estuda a fundo o assunto e escreve um documento para as autoridades americanas saberem do que se trata esse negócio de comunismo e marxismo. Nesse livro, o autor Cleon Skousen escreveu o seguinte: Marx acreditava que a matéria fosse autodinâmica, logo Marx era um evolucionista. Não haveria necessidade de um criador, planejador ou força governante no universo. Os sentimentos antirreligiosos de Marx encontraram expressão em sua tese ao selecionar o grito de Prometeu como sua divisa. Em uma só palavra: odeio todos os deuses. Repito, eu estou pegando autores seculares para ninguém dizer que eu estou puxando a sardinha, ou a brasa para minha sardinha. Como é que fala? A brasa para minha sardinha. Aí vocês entenderam. Eu não quero dar a impressão que eu estou sendo tendencioso. Os autores são seculares. O que ele está dizendo aí? Marx adotou para si o lema de Prometeu. Você lembra da mitologia lá? Quem foi Prometeu? Lembra? O cara que trouxe o fogo dos deuses para a humanidade e foi punido por isso. Ele odiava os deuses. Está ali, ó. Essa ilustração foi capa de um jornal que Marx editava. É o Gazeta Renana. Marx mandou pintá-lo, desenhá-lo como Prometeu amarrado a uma máquina tipográfica. Ou seja, ele se via como o novo Prometeu, aquele que por meio dos impressos, dos livros, folhetos, manifestos, iria libertar a humanidade da opressão tirana dos deuses. Se você não sabe, na mitologia fica muito claro que Prometeu é o diabo, que traz um conhecimento oculto para a humanidade e faz com que os seres humanos se rebelem contra Deus, Zeus, né? Mas enfim, as mitologias ecoam de alguma forma a história original que nós conhecemos na Bíblia. Prometeu é o diabo e Marx se identifica com ele como aquele que vai libertar a humanidade. Interessante isso, né? Você vê que há um viés religioso muito forte numa teoria, uma cosmovisão que quer posar de não religiosa. Outro autor que eu quero apresentar como insuspeito, o ateísmo moderno, é um filósofo chamado George Sigmund. Comprei no sebo, é um tesouro, eu não empresto. É dos anos 50 o livro, muito, muito bom. Ele diz o seguinte aqui sobre esse assunto, né? Que seria de todo insuficiente considerar o marxismo uma simples filosofia. Estão vendo? Alguns querem que seja só isso, mas não é só isso. Uma simples filosofia. O que lhe proporcionou sua assombrosa pujança, manifestada na vitória do bolchevismo, foram suas energias de uma crença messiânica. Grandes massas populares esperavam o estabelecimento do reino de Deus, depois de uma revolução mais radical e de uma ditadura do proletariado. Messianismo, percebe? Marx se via como esse Messias. A esposa, pobre esposa de Marx, o via como esse Messias. Um cara que foi capaz de levar a família à pobreza. Ele só conseguiu se manter porque o Engels era rico. Muito bom, né? Ser comunista com pai empresário. Era o caso de Engels. A esposa de Marx era filha de um aristocrata, tinha dinheiro também. O cara só gastou. E levou a família à pobreza. Estava vivendo na França. E aí recebeu lá um dinheiro de Engels. Em vez de comprar comida, móveis, não tinha nem móveis, ele foi para a Alemanha passear, torrou isso, bebendo, visitando os parentes e volta para casa sem dinheiro de novo. Esse é o Marx. Tem alguns livros interessantes que mostram assim a vida conturbada desse homem, né? E é o cara que muitos adotam como ideólogo, né? Como filósofo, enfim. Prossigamos. Eu criei outra palavra. Evomarxismo. Você não vai achar por aí, mas eu acho que ela expressa bem, mais uma vez, outra fusão de ideias. Em uma nota introdutória da segunda edição de O Capital, de Karl Marx, ele escreveu uma homenagem a Charles Darwin, de um autêntico amigo seu.
são amiguinhos. Não trate isso de forma isolada, gente, porque o cadinho do século XIX traz à tona essas figuras que são usadas como novos messias. Assim como Allan Kardec era evolucionista, Marx também era. Tem mais. Eu não quero parecer tendencioso, eu vou usar aqui um autor lá da UNB, a tua universidade lá, o Marco, UNB. José Oswaldo de Meira Pena, é um professor acadêmico. Na obra Polemos, escreveu o seguinte: em carta a Engels, o seu amigo rico, né, de 19 de dezembro de 1860, mesmo ano em que A Origem das Espécies foi publicado, Marx informa seu dileto amigo que agora aspas, são palavras de Karl Marx, durante meu tempo de provações, nas 4 últimas semanas, li toda espécie de coisas, entre outras o livro de Darwin, sobre a seleção natural. Malgrado, apesar do seu inglês pesado, esse livro contém, grifei, o fundamento natural de nossa teoria. Então, de acordo com o próprio Karl Marx, que livro contém o fundamento natural da filosofia marxista? Digam para mim. Origem das Espécies. Estão percebendo as conexões? Então, se o próprio Marx dizendo isso você não aceitar, sinto muito, né? Não tem mais o que eu possa fazer. Agora, essa é uma biografia bem curtinha de Darwin, interessante, um livro bem interessante até. O autor Paul Johnson diz o seguinte: a devoção que Marx e Engels demonstraram em relação à origem das espécies, ainda na semana de sua publicação, foi seguida por um interesse contínuo entre importantes comunistas, de Lenin a Trotsky, de Stalin a Mao Tse-tung, e todos lançaram mão dessa teoria da seleção natural para justificar a luta de classes. Ideias têm consequências, né? E o que eles fazem? Essa teoria é perfeita para justificar o que nós estamos ensinando agora. Luta de classes, né? Como há seleção natural no mundo, os mais fracos têm que cair fora para que os mais fortes e aptos sobrevivam. Na sociedade também acontecem essas lutas, e eles então promovem essas lutas. Até hoje a gente vê luta, né, de hétero contra gay, negro contra branco. Para que promover esse tipo de coisa? Darwin era racista, sabiam disso? Ele considerava os negros inferiores. Leia o livro A Descendência do Homem. Esse o pessoal põe debaixo do tapete. Promove a origem das espécies, mas a Descendência do Homem é constrangedor. Ele cria, e escreveu sobre isso, que os brancos seriam os mais evoluídos. Cosmovisões. Na cosmovisão bíblica, tem diferença entre brancos e negros? Não. Nem na ciência. Aliás, eu republiquei um tempo desse no meu blog, né? O artigo Não Existem Raças. Não caia nessa. Pode haver mais diferença genética entre um branco e um negro do que um branco e um branco, entre um branco e um branco. Porque os genes que codificam funções como cor da pele, tipo de cabelo, são mínimos, em comparação com outros tantos. Então esse conceito de raça é divisionismo. Nós somos uma raça humana. Nós somos uma espécie humana. E Deus é que gosta de variação, de diferenças, de cores, de variedade. Mas o que esse pensamento marxista prega? A divisão, a segregação. Daqui a pouco eu vou mostrar as consequências desse tipo de pensamento. Você até já imagina, né? Coisas bárbaras que foram feitas, terríveis, por conta desse pensamento. Gente, se Ellen White não foi profetisa, ela foi uma tremenda socióloga, antropóloga, acadêmica, mas não foi, né? Então só resta a alternativa de que ela é uma profetisa mesmo, porque ela faz uma análise bem interessante nesse texto aqui, dessa questão da evolução versus redenção. Olha só que pensamento. Alguns pretendem que a espécie humana necessita não de redenção, mas de evolução ou desenvolvimento. Não é assim? Todas essas filosofias que eu mencionei até agora não falam de redenção, falam de evolução espiritual, biológica ou social. Nós não precisamos disso. Que a humanidade pode se aperfeiçoar, elevar-se e regenerar-se, assim como Caim
julgava conseguir o favor divino com uma oferta, a que faltava o sangue de um sacrifício. Assim esperam estes exaltar a humanidade à norma divina, sereis como Deus, independentemente da expiação. A história de Caim mostra qual deverá ser o resultado, mostra o que o homem se tornará separado de Cristo. Grifei, a humanidade não tem poder para regenerar-se, ela não tende a ir para cima, para o que é divino, mas para baixo, para o que é satânico. Deixada a si mesma, a humanidade se destrói. Já temos provas sobejas disso ao longo desses 6.000 anos. Mas alguns homens e mulheres da filosofia querem nos dizer o seguinte: nós temos que nos aprimorar, temos que evoluir, temos que revolucionar. E esquecem a única palavra que nos traz esperança. A única. Nós temos é que ser redimidos. Precisamos de uma intervenção aqui, não militar, divina. Porque deixados a nós mesmos, nós nos destruímos. Então o que temos? O âmago do conflito está aí na tela. Ou é redenção, que significa dependência total de Deus, ou é evolução ou revolução, que é a independência de Deus. O que você escolhe? Eu fico com a única alternativa viável, a redenção. Porque eu reconheço que eu dependo de Deus, que eu preciso dele para tudo, especialmente quando o assunto é salvação. Esse é o âmago do conflito, dependência ou independência. Nunca se esqueça disso. Tem gente querendo fazer com que você pense que você pode ser independente. E aí está o resgate do criacionismo, o nosso papel, a nossa missão neste planeta. Você percebe que eu falei para vocês que menos de 10 quilômetros de distância lá daquela casa de Hydelsville está a fazenda de Hiram Edson. Esse local é tido como o berço da teologia adventista, porque foi ali que no dia seguinte ao desapontamento de 22 de outubro de 44, Edson, caminhando por um milharal, teve um insight. Alguns acham que pode ter sido até uma visão, em que ele vê Cristo passando do lugar santo para o lugar santíssimo, do santuário celestial, e então ele entende o evento pelo qual eles tinham passado, e por causa do qual tinham se desapontado. Não era a volta de Jesus, era o início do juízo investigativo no santuário celestial. No céu um evento poderoso, importantíssimo, e na terra nasce um movimento, fraquinho de início, com poucos, mas que cresce, se avoluma, e começa a trazer de volta a verdade do criacionismo, da dependência, da justificação pela fé ao mundo. Esse movimento restaura o conceito de memorial da criação para o sábado. Sim, porque se ele fala de criacionismo, fala de origem, fala que Deus nos criou e criou o mundo, a vida no mundo em 6 dias literais de 24 horas, o sábado é o memorial dessa criação. Esse movimento restaura isso. Esse movimento também restaura o conceito de que a morte é um sono, porque nós somos criaturas mortais, nós não temos uma alma imortal, e nós vamos dormir inconscientemente até a volta de Jesus. Nós dependemos dele para sobreviver de novo, para viver de novo, para ressuscitar. Dependemos dele na criação e dependeremos dele muito mais na recriação, na ressurreição. Tudo é dependência. Esse movimento restaura o conceito de que os mortos estão dormindo. Esse movimento restaura verdades impressionantes e preciosas, né? No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 372, Ellen White escreveu o seguinte, que vários lhe escreveram, indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e ela respondeu, sim, é a mensagem do terceiro anjo. Então, se nós pegarmos a terceira mensagem angélica e esmagarmos para obter ali o caldo, o suprassumo dela, o que sai? Justificação pela fé. E se nós esmagarmos mais um pouquinho essa expressão grande, justificação pela fé, o que sairia como o caldinho ali? Dependência. Você precisa de Deus para ser justificado, para ser salvo. Você não pode, mas Ele pode. Então, na essência, esse movimento adventista do sétimo dia nasceu para mostrar às pessoas que nós precisamos de Deus, o Deus Criador, que nos criou, nos redime
e vai voltar. Essa é a nossa mensagem. E você percebe que essa mensagem, ela faz resistência a tudo que eu falei até agora? Essa mensagem se opõe ao marxismo. Essa mensagem se opõe ao espiritualismo. E essa mensagem se opõe ao evolucionismo. Porque todas essas pregam independência. Mas o adventismo está fundamentado na ideia de que nós somos dependentes de Deus, desde a origem e para sempre. George MacCready Price, o pioneiro do criacionismo no mundo, um adventista do sétimo dia. Estudiosos acadêmicos rastreiam a história do criacionismo e chegam nele. E dizem que ele, obviamente, se baseou nos escritos de Ellen White para pregar o neocatastrofismo, que houve um dilúvio no mundo, para pregar que a vida, ela é criada aqui na Terra há não tanto tempo assim, há milhares de anos. Ele é uma figura chave nessa história, um adventista. Tem mais, no Brasil também temos uma figura chave. Quem escreveu sobre isso foi um teólogo e físico católico, nesse livro aí, da editora Paulina, Paulus, A Teologia e Ciências Naturais. Olha o que ele escreveu, algo que muitos adventistas nem sabem, mas ele sabe. A história do criacionismo no Brasil está fortemente vinculada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A primeira obra brasileira que tratou do criacionismo foi publicada em 1919. Seu autor, Guilherme Stein Jr. Conhecem esse homem? Sabem quem foi? Para mim ele é o John Andrews do Brasil. Já vou dizer por quê. Seu autor, foi o primeiro adventista brasileiro. Ele comete um erro aqui, mas tudo bem. Na verdade foi o primeiro adventista batizado no Brasil. O primeiro converso foi outro Guilherme Bells, lá em Gaspar Alto. Guilherme Stein conhecia 40 idiomas e estudou até o 5º ano primário apenas, autodidata. Foi o primeiro editor da CPB, foi o primeiro diretor de escola, de uma escola particular fundada onde? Em 1896, aqui, em Curitiba. Era uma escola particular, mas com orientação adventista. No ano seguinte, ele vai para dirigir a escola de Gaspar Alto, a primeira escola paroquial do Brasil, 1897. Foi o primeiro monte de coisas, esse homem. Um homem de Deus. 1919, ele escreve um livro sobre o sábado, e no primeiro capítulo fala de criacionismo. Antes até do que o Price, mas deixa os americanos ficar felizes. Eu costumo dizer que o Stein, na verdade, é o primeiro pioneiro adventista a escrever sobre criacionismo no mundo, porque a obra de Price foi em 1923, a do Stein foi em 1919, né? Antecede em 4 anos a do Price. Mas enfim, o fato é que, se você estudar, você vai rastrear a origem do criacionismo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós não podemos perder essa bandeira. Essa bandeira é muito importante. Nós temos que resgatar essa bandeira que está sendo empunhada por outros. Que bom que está, mas os outros, vou falar baixinho aqui, não conseguem ir até o fim nessa defesa. Sabe por quê? Não guarda o sábado. Há batistas muito bons, muito cristãos, pregando o criacionismo. Há presbiterianos muito bons, pregando o criacionismo. Mas nós, digamos assim, vamos até as últimas consequências, porque somos um dos poucos grupos que ainda pregam sobre a semana literal, de 24 horas cada dia, e que pregam que o sábado é o memorial da criação. Por quê? Porque está no nosso DNA. Então, apoiem aqueles que lutam nessa causa, eles precisam de nós. Nós precisamos de vocês. 1957, a igreja funda o Geoscience Research Institute, lá em Loma Linda. Para quê? Para manter cientistas que estudam assuntos ligados ao criacionismo. Que bonito saber disso, não é? Você sabia disso? A nossa igreja tem cientistas mantidos por nossa organização estudando esse assunto. Isso me enche de orgulho, me enche de alegria saber disso, né? É um centro de excelência, eles estão publicando artigos científicos, fazendo pesquisa de campo, coisa séria. Enfim, o resgate do criacionismo. Ideias têm consequências, gente. Não fica só nos óculos, tá? Uma cosmovisão não fica só aqui. Ela vai influenciar a sua vida mesmo. Eu vou dar alguns exemplos aqui, caminhando agora
para o fim. Por exemplo, um exemplo bem banalzinho e bobo, publicado na revista Galileu, alguns anos atrás. Eu sempre cito essa nota aí, porque eu acho um absurdo. Seu namorado tem essa péssima mania de olhar disfarçado quando passa uma mulher atraente, culpe a seleção natural, como quase tudo que tem relação com o comportamento sexual masculino e feminino. Ao longo da evolução humana, o macho se destacou por sua capacidade de visão. Então, você pode até dar um beliscão bem forte em seu namorado, marido, pretê, mas saiba que as raízes de seu comportamento estão naquele antepassado caçador de milhares de anos atrás. Isso também confirma o que você já sabia. Seu namorado é um pouquinho troglodita. Fala sério. É bem conveniente, né, para quem quer justificar o pecado. O cara chega em casa à noite com uma mancha de batom no colarinho. A mulher pergunta: o que é isso? Ele vai dizer: querida, não foi minha culpa. Isso é imperativo genético. A evolução, ela preparou o macho para espalhar seus genes por aí. Você não é evolucionista, querida? Sou. Pois é. Vai ter que aceitar. Estou brincando, né? Mas é ridículo isso aí. É ridículo. Quantas solteiras estão aqui na igreja agora? Levanta a mão só para eu saber. Solteiras. Nenhuma solteira? Ou estão com medo de levantar a mão? Não é demérito nenhum ser solteiro, já fui também. Tem uma aqui, mais alguém? Solteiras? 2, lá em cima, 3. Muito bem. A pergunta é para vocês. Com quem vocês prefeririam casar? Com um indivíduo cuja cosmovisão faz com que ele possa justificar seus deslizes morais, porque está previsto no modelo evolutivo isso, ou com um jovem, um indivíduo que, embora tenha suas lutas no campo moral, ele busca em Deus poder para vencer, para ser puro, para ser fiel. Quem você prefere? Não precisa nem responder, né? Está vendo como o jugo desigual não é uma coisa ultrapassada? Isso é coisa de pastor do século passado. Não. Deus, quando pede algo ou manda algo, sempre tem uma razão. Case-se com quem tem uma cosmovisão igual à sua, e as chances de sofrer serão bem menores. Vamos lá? Agora sim, aquela foi um exemplo banalzinho, esse aqui é bem mais sério, muito mais sério. Traud Jung foi secretária de Adolf Hitler e acompanhou os últimos anos ali, antes dele se suicidar, né, na Toca do Lobo. Eles estavam lá no fim da Segunda Guerra Mundial, e ela, depois de terminada a guerra, escreveu um livro, digamos, um diário, né? Intitulado Até o Fim. Olha o que ela escreveu. Hitler não tinha qualquer ligação religiosa. Achava que as religiões cristãs eram mecanismos hipócritas e ardilosos para apanhar incautos. Sua religião eram as leis da natureza. Ele conseguia, Hitler, subordinar seu violento dogma mais facilmente a elas do que aos ensinamentos cristãos de amor ao próximo e ao inimigo. Aspas, agora são palavras do Führer, de Hitler. A ciência ainda não chegou a uma conclusão sobre a raiz que determina a espécie humana. Somos provavelmente o estágio mais desenvolvido de algum mamífero que se desenvolveu do réptil ao mamífero, talvez do macaco ao homem. Que livro será que ele lia, né? Somos um membro da criação e filhos da natureza. E para nós valem as mesmas leis que para todos os seres vivos. Na natureza, a lei da guerra vale desde o começo. Todo aquele que não consegue viver, que é fraco, é exterminado. Só o ser humano, e principalmente a igreja, tem por objetivo manter vivos, artificialmente, o fraco, o que não tem condições de viver, e aquele que não tem valor. Quem é ele para dizer quem não tem valor? Mas é claro que o cristianismo ia ser um empecilho para as pretensões de Hitler, porque o cristianismo ensina você a proteger o fraco, a amparar o fraco, a cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, dos desvalidos. Mas o que ele
estava propondo? Vamos limpar esse negócio, já que a evolução naturalmente já vai eliminando os mais fracos, eu vou dar uma mãozinha no processo e acelerar isso aí. Curiosamente, ele escolhe a raça dele para ser a superior. E começa a matar judeus, negros, homossexuais e por aí vai. É uma seleção, uma mãozinha para a seleção natural. Ideias têm consequências. Cosmovisões interferem nas nossas atitudes. Que livro será que ele leu para ter essas ideias? Pense aí com você. Se não viu ainda, eu recomendo esse filme, Milada. Ele conta a história dessa mulher, Milada Harokava, nasceu em Praga, capital da Tchecoslováquia, em dezembro de 1901. Ela era uma defensora dos direitos humanos. Ela foi presa pela Gestapo, a polícia de Hitler, foi torturada, mas depois que Hitler perdeu a guerra, ela foi solta e continuou sua missão de luta pelos direitos humanos. Só que, infelizmente, quando Hitler vai embora, quem toma conta da Tchecoslováquia foram os comunistas, e ela volta a ser presa, mas dessa vez não teve chance, foi enforcada. Caiu na mão de dois monstros, primeiro dos nazistas, mas sobreviveu. Depois dos comunistas, não teve jeito, morreu. 48 anos de idade. É um filme que vale a pena você assistir para ter uma ideia ainda que aproximada do que um regime comunista pode fazer com o país. Aqui perto tem coisas acontecendo também, né? Nem precisa ir muito longe, né? Venezuela, temos também a Coreia do Norte e por aí vai. Assista, é um filme bem interessante para... Mas se você quiser também outros testemunhos fortes, sugiro 2 livros. Um deles é um catatal assim, sei lá quantas páginas, o Livro Negro do Comunismo, escrito por comunistas, tá? É uma espécie de meia-culpa. Eles admitem que regimes comunistas levaram à morte 100 milhões de pessoas. Quantos Hitler matou? Judeus? 6 milhões. Garanto que se alguém entrasse aqui com uma suástica no peito, causaria um mal-estar tremendo. Não causaria? Com aquela estrela de Hitler, a suástica, aquela cruz, causaria um mal-estar tremendo. Mas tem pessoas que circulam livremente com um machadinho, com a foicezinha e o martelinho por aí, que simboliza uma ideia que, levada às últimas consequências, levou à morte 100 milhões de pessoas. Se ainda não bastar para você, sugiro a leitura do livro da CPB, Ainda que Caiam os Céus, escrito pelo pastor Mikhail Kulakov. O que ele conta ali? O vô dele, o pai dele e ele foram presos na ex-União Soviética, acusados de reuniões antissoviéticas. Eram cultos, eram pastores. Mas o que acontecia lá? Eles, naturalmente que as religiões eram um problema, né, para o regime, então eles prendiam os pastores, levavam para um tribunal onde não havia nem advogado, eram acusados, julgados e condenados, como aconteceu com a Milada, na Tchecoslováquia. Pastor Kulakov foi exilado na Sibéria. É o que conta a história aqui no livro. Se você não acredita no livro negro do comunismo, se não acredita na Milada, pelo menos acredite num pastor adventista, que viveu nesse regime e sofreu muito por isso. O regime da foicezinha com martelinho. Muito bem, ideias têm consequências. Consequências mais no dia a dia da gente aqui no Brasil, quem sabe? Mulher livre. Marx e Engels influenciaram muito o movimento feminista. Se eventualmente começou com uma coisa que tinha até alguns propósitos nobres, porque a primeira reunião feminista foi numa igreja metodista nos Estados Unidos, em Seneca Falls, quando foi contaminada pelo machadinho, pela foicezinha do martelinho, a coisa começou a desandar. E aí, o que acontece? De acordo com Engels, a mulher deveria ser livre para se entregar a quem, quantos, quando e onde quisesse. Os filhos que nascessem dessas aventuras, deveriam ser criados e ser propriedade do Estado e educados pelo Estado. Tentaram fazer isso no Brasil. A mulher tem que ser livre para se relacionar com outras mulheres também.
e homens com homens, e tem direito sobre seu ventre. Alguma semelhança com coisas que a gente ouve por aí? Meu corpo, minhas regras. Uma das grandes ativistas aí no passado recente de movimentos feministas radicais foi essa moça, a Sarah Winter. Não sei quantos a conhecem. Hoje ela é uma defensora do movimento pró-vida. Ela que era uma abortista, hoje ela defende a vida. Ela se converteu. É uma católica. Eu gosto de mostrar, quando chega nesse ponto, um vídeo que ela mesma, que gravaram com ela mesma, porque se eu falar, pode parecer também que eu estou sendo tendencioso. Tem gente que acha que se você fala alguma coisa sobre feminismo, você é machista. Eu abomino os dois. A Bíblia não é machista nem feminista. A Bíblia, ela mostra a cultura da época, mas Deus não é machista. Deus criou homem e mulher segundo a sua imagem. Eles são ontologicamente, têm o mesmo valor. Mas o que a Sarah Winter vai nos contar agora? Eu fiz uma edição de um vídeo em que ela foi gravada dando um testemunho lá no Senado Federal. O vídeo é bem longo, mas eu sintetizei em poucos minutos. Ouça, pelo menos, essa ex-feminista radical e tire suas conclusões. Eu entrei num grupo feminista, Feminismo Brasil, nem sei se existe ainda. Eu estava com muito medo e eu queria muito que as pessoas lá pudessem me ajudar. O meu ex-marido estava me colocando para fora de casa, estava com outra. Eu grávida de 11 semanas, eu não tinha ideia para onde eu ia, eu não podia voltar para minha casa no interior de São Paulo por conta desse irmão que tem problemas com drogas. Eu não queria mais ficar morando de favor na casa dos outros, eu estava completamente desesperada. E eu pedi ajuda nesse grupo. E a coisa que eu mais ouvi, um comentário após o outro, foi: aborta. Porque isso não é uma vida, isso é um amontoado de células. Eu fui nesse grupo buscando qualquer tipo de ajuda, um lugar para dormir, um alimento. Eu nem sabia que existiam pessoas como a Doris ou como a Rose, porque talvez se eu soubesse, eu não teria estragado a minha vida do jeito que eu estraguei. Eu fui num grupo feminista procurando ajuda, procurando um emprego, procurando um abraço de amigas. Mas o que eu encontrei foram 4 comprimidos de Citotec. E eu recebi esses comprimidos de uma médica, uma ortopedista. E eu fiz a pior coisa que eu poderia ter feito na minha vida. E enquanto eu engolia aquela espuma de Citotec, eu ia me arrependendo tanto, de uma maneira inexplicável, que é tão difícil de falar. Mas se eu tivesse conhecido as iniciativas pró-vida antes, eu nunca teria feito isso. Que mais do que levantar cartazes é fazer o que essas 2 mulheres fazem. Não basta ficar o dia inteiro brigando com homens no Facebook, achando que vão salvar as mulheres ou que vão fazer alguma coisa de bom para as mulheres. Eu sei que o Estado é laico, mas eu nunca achei que fosse dentro de igrejas que eu fosse encontrar pessoas que fazem muito mais pelas mulheres do que o movimento feminista tem feito. O movimento feminista no Brasil tem grupos organizados no Facebook que facilita o aborto para outras mulheres. Se faz vaquinha para comprar Citotec, se faz vaquinha para juntar dinheiro. Eu não durmo à noite. Eu tenho sonhos. Eu sonho com pedaços do meu filho saindo de mim e eu sonho tentando colocar eles de volta. E vocês não sabem como é isso. Mas as pessoas precisam aprender a assumir as suas responsabilidades. Sexo, o objetivo final do corpo humano, com isso, é reproduzir. Então, eventualmente, isso vai acontecer. Então, é preciso que as pessoas tenham, não só para levantar cartazes, mas para assumir as suas responsabilidades também. Obrigada. Eu vou destacar só um detalhe da fala dela, que é justamente este aqui. Aborte, porque o que está aí dentro de você é só um amontoado de células. De onde vem essa ideia? Que cosmovisão defende o ponto de vista de que a vida é só isso mesmo? Não existe transcendência, não existe aspectos religiosos, né? É só um amontoado de células. Então, se é isso mesmo, não tem problema eliminar essa vida.
Qual é a nossa origem? Quem somos e por que estamos aqui? Como devemos viver? Para onde vamos? A cosmovisão que essa moça adotava antes a levava a agir da forma que ela não age mais. Por quê? Porque ela se converteu. Porque ela adotou outra forma de ver o mundo. Uma forma de... uma cosmovisão que valoriza a vida humana. Que entende que nós somos criados por Deus e temos valor em nós mesmos. Não somos apenas um monte de moléculas ou de células. Tudo muda, né? Quando a gente adota uma visão que pode ser expressa como sendo a mente de Cristo, né? Eu publiquei um tempo atrás, para você ver como o mundo está confuso, né? Graças a essa batalha de ideologias. A nova maneira de vir ao mundo. Eu achei isso muito estranho, muito confuso, né? 2 casais, entre aspas, formado por mulheres, né? Só que em ambos, um é trans. Vou dar um exemplo de um caso ali dos dois, né? A mulher conheceu a outra na academia, começaram a se relacionar, e aí quiseram ter um filho. Só que a que fazia o papel de mulher no relacionamento não conseguia engravidar com inseminação artificial feita em casa. Tinha um doador. Até que a outra, que tinha o aspecto masculino, resolveu então realizar o sonho das duas e ela então resolveu praticar a inseminação nela mesma e conseguiu engravidar. Ela diz o seguinte: eu odiei a forma como meu corpo a forma que meu corpo assumiu. Algo que deixa as mulheres orgulhosas. A minha esposa ficou muito orgulhosa em todas as 3 gestações, de ver a barriguinha crescendo, de ver que é capaz de gerar vida, né? Eu acho que é assim que funciona. Não sou mulher para saber exatamente, mas eu acompanhei de perto. Ela não saía na rua, porque tinha vergonha do corpo feminino. Pensa na epigenética, doutor. Sentimentos, pensamentos. Hoje essa área é bastante nova, né? Mas isso, já estão descobrindo aí, percebendo que esses sentimentos e esses comportamentos, estilo de vida que se adota durante a gestação, passa para o filho. De alguma forma essa criança vai saber que ela causava vergonha na sua mãe, que nem mãe era, porque se via como pai. No outro caso, um caso semelhante, né? O outro, aspas, casal, elas procuram um doador de sêmen, um colega de faculdade, mas ele não queria que a esposa soubesse. Então ele doava o sêmen em segredo. Já começa com mentira. Não deu certo, tiveram que buscar outro. E esse outro era um homossexual amigo de um amigo delas, que disse: eu não quero saber dessa criança, não quero saber de nada disso, eu só vou doar para vocês. Começa com mentira, começa com engano, começa com progenitores que não querem saber da criança, na verdade. Que mundo é esse em que nós nos metemos, gente? Como disse alguém, né? Pare o mundo que eu quero descer. Está muito complicado, está muito confuso. Ideias têm consequências. Tiffany está jogando muito como jogadora de vôlei, mas é homem. Tem muitas mulheres revoltadas, mas cadê as feministas para reclamar disso? Que uma transexual masculina está jogando entre mulheres e, óbvio, tendo um desempenho muito melhor. Força física, o que podemos fazer? Ah, mas ela fez um tratamento para reduzir a testosterona. Pera lá. Resolve? Olha o que a Ana Paula, aquela jogadora do vôlei, né, famosa aqui no Brasil, hoje mora nos Estados Unidos, escreveu no Twitter dela. Eu vou deixar mais uma pergunta aqui para o assunto trans no esporte feminino. Desde os 16 anos, eu sou testada dentro e fora das competições para teste de testosterona. Fui patrulhada durante os 365 dias do ano por décadas, para que eu jamais construísse uma fibra do meu corpo com hormônio masculino. Se as entidades antidoping resolvessem retestar hoje minhas amostras do passado, e elas podem fazer isso, e achassem um traço acima do feminino para testosterona, eu perderia retroativamente todos os meus títulos. Se ainda estivesse jogando, seria suspensa e poderia ser banida. Minha pergunta: o que uma amostra de anos atrás de uma atleta transexual mostraria em relação à testosterona? Porque a duríssima patrulha médica para as mulheres, justa para um esporte limpo,
foi completamente abandonada. Enterra-se a biologia por uma ideologia. Incrivelmente injusto. E não é? Não é? Não é porque agora, depois, talvez um ano fazendo tratamento hormonal para reduzir as taxas de testosterona, não é isso que vai resolver o fato de que durante toda a adolescência o cara teve o corpo dele banhado por testosterona e desenvolveu músculos mais fortes, ossatura mais forte. E agora ele quer competir com as mulheres. Cadê as feministas para dizer, isso não está certo com as mulheres? Quietas, porque a ideologia está meio junta ali, né? E atacar transexuais, não devemos atacar transexuais, me perdoem a expressão, mas atacar essa injustiça não pega bem nesse caso. Em que mundo nos metemos? Quem vai nos tirar dessa confusão toda? Garoto de 8 anos ganha aula de maquiagem de presente de Natal. Quem deu? Pai. E aí? Está tudo certo. Se a criança quer, se ela ficou meio confusa ali e acha que deve ser outra coisa que não um menino, beleza, deixa. E aí muita gente com disforia de gênero, achando que é transgênero, lá na frente se arrepende de ter feito uma cirurgia de mudança de sexo. E alguns se suicidam, porque não se encontram mais. Que mundo é esse? Os ideólogos da e da revolução sabem onde se deve começar o trabalho. Com quem? Com as crianças. Olha o Ministério da Criança deles. O capital para crianças. Já começa a ensinar marxismo lá desde cedo. Meu pequeno evangelho, Turma da Mônica, é o Evangelho Espírita, o Livro dos Espíritos, para crianças. Comunismo para crianças. Henriqueta, a tartaruga de Darwin, já ensinando cedo as crianças nessas visões de mundo que se contrapõem à cosmovisão bíblica. Agora fica o desafio para nós, né? O que vamos fazer com as crianças? Com aquelas que Deus colocou em nossas mãos. Criacionismo na veia, desde cedo. Livros. Fortalecer o ministério infantil. Escola sabatina, eventos, né? Aventureiros. Especialidades sobre criacionismo, fósseis e tudo isso. Bíblia, temos que blindá-las, porque esses, eu não vou nem dizer o que passou pela minha cabeça, mas esses aí fora estão doutrinando as crianças, estão lavando a mentezinha delas desde cedo, para que lá na frente elas não se oponham a essa confusão toda, aceitem e façam parte da confusão. Nós não podemos abandonar os pequeninos, né, na mão dessas pessoas. Nós temos que fazer alguma coisa. Fazer o máximo que pudermos. Ideias têm ou não têm consequências? O que vocês acham? Tem. Dependendo dos óculos que você adota, você vai viver de um modo ou de outro. Nunca se esqueça disso. E eu termino com 2 textos bíblicos. O primeiro é incrível. Eclesiastes 7:29. Salomão, ironicamente, né, disse o seguinte: tudo que eu aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Eu podia começar a palestra com esse texto e não falar mais nada, não é? Tudo que eu aprendi, Salomão, o cara, né, sabia tudo, mas diz, tudo que eu aprendi se resume nisso. Deus nos fez retos, corretos, direitos, mas nós complicamos tudo. O que dava para complicar, a gente complicou. E o último, eu quero que você abra a Bíblia para ler comigo. O nosso desafio está aí. 1 Pedro 3, verso 15. 1 Pedro 3, 15. Eu encaro esse texto como o nosso maior desafio, como cristãos, como adventistas, como criacionistas. Porque aqui Pedro diz o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, em vossa mente, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ele conecta santificação, preparo intelectual, razão e fé, esperança.
Depois ele diz: faça isso todavia com mansidão, no verso 16. Façam isso com mansidão. Você está preparado para enfrentar esse mundo tão complicado, tão hostil? Mas não se esqueça, faça isso com mansidão, com amor pelos perdidos, com amor pelos marxistas, com amor pelos revolucionistas, com amor pelos espiritualistas, pelos transexuais, por todos. Nosso papel aqui não é condenar ninguém, mas falar sim. Esteja preparado para dar a razão da esperança que você tem. Como que eu posso estar preparado? Formando uma cosmovisão adequada, sabendo responder aquelas perguntas básicas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Por que estou aqui? Como devo viver? Se você, por meio da comunhão com Cristo, formar a mente de Cristo na sua, você saberá responder. E você poderá levar um pouquinho de ordem ao mundo que vive no caos. Que Deus nos ajude a ser esses instrumentos, esse sal da terra, essa luz do mundo em trevas. Ainda que seu mundo seja talvez o seu lar, o seu bairro, a sua escola, o seu trabalho. Seja luz, seja sal, faça diferença. É o que Deus espera de nós. Amém. Vamos combinar assim, uma pergunta de cada fileira? E a gente encerra com uma oração e entrego para a equipe aqui. Vai ter... O microfone pode circular. Uma de cada fileira, então, para a gente não se estender demais por aqui. Aqui já tem alguém com a mão levantada, lá também já. Você, por favor. Achei feliz sua fala final, porque, como você disse, né, temos que amar a todos, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, que sempre já li muitas coisas, mas nunca li algo assim, não sei se você já leu, né? Por exemplo, Marx, ele era de origem judaica, né? Assim como Durkheim também tem histórico de rabinos na história de Durkheim, por exemplo, sociólogos que depois negaram a fé e se tornaram ateus, né? Mas no caso de Marx, talvez, no contexto da Revolução Francesa também, esse ódio despertado contra as religiões, depois, claro, ele falou que a religião é o ópio do povo, e ele não diferencia ali, né? Colocou todo o contexto religioso, né? Mas eu queria perguntar assim, na sua opinião, não sei, esses autores, por exemplo, Marx, ele com certeza estudou as atrocidades da Idade Média, né? E ele também vem depois do protestantismo, né? Mas nós tivemos protestantes matando católicos e vice-versa, e na Idade Média principalmente, né? Na mente desses homens, por exemplo, quando se depararam com essa realidade, será que isso não criou uma certa aversão, até por contexto da história bíblica, do Antigo Testamento, né? Que a gente vê ali coisas acontecendo, né? Não sei se você já pensou sobre algo sobre isso. Correto. Na verdade, o Karl Marx tinha os pais eram judeus, sim, mas o pai, que era um comerciante, depois ele se converte, entre aspas, né, ao cristianismo, para poder ter uma aceitação maior na sociedade ali da Alemanha, né? Então o Marx já começa a ver um lar conturbado do ponto de vista religioso, porque a mãe não aceitou essa conversão conveniente do pai. Então ele sempre viu esse conflito, né? Tanto que quando o pai de Marx morre, a mãe volta ao judaísmo e fica por lá mesmo, né? Então já começou em casa essa confusão. Segundo lugar, a sociedade lá no século XIX em que Marx vivia era muito injusta mesmo. Havia muita exploração. Vamos defender um pouco também agora a questão, né? Havia muita exploração dos empregados, dos proletários, e a igreja, infelizmente, era uma igreja corrompida. Péssimo exemplo. Entre os padres havia, né, riqueza do clero, né? Viviam no conforto, e havia injustiças políticas também. Óbvio que esse contexto todo revoltou tanto Marx quanto o Darwin também, né? A sociedade na Inglaterra e na Alemanha eram parecidas nesse aspecto. Então eles tinham sim uma aversão à religião. Curiosamente, eu já li algumas biografias de Marx. Até lá seus 17 anos ele era alguém que cria em Deus. É muito curioso isso, porque para os 17 para 18 anos ele muda muito radicalmente. Torna-se um ateu crítico, azedo. Mas antes disso, ele escreveu poemas em que ele fala de Deus. Ele fala até da volta de Jesus. Eu tenho uma palestra em que eu falo sobre esses traços religiosos que você vê, por exemplo, em Nietzsche, Kant e também em Marx. Engels também.
eles, em algum momento da vida, eles tiveram algum tipo de fé religiosa, depois abandonam tudo, misteriosamente. Claro que eu entendo que Satanás usou todo esse contexto, né, para criar esses monstros, digamos assim. Não me refiro a eles, mas a ideia, né, que acabaram atrapalhando muito a humanidade e a própria religião. Mas a religião também teve culpa, sim. A religião oficial da época, né, com seus desmandos e tudo mais. Meu amigo, a gente tem observado que o espiritualismo nos dias atuais ele tem se fortificado cada vez mais. Recentemente a gente viu você entrevistando lá o Gabriel, né, um rapaz lá da África, e a pergunta que eu coloco é o seguinte: de que forma a igreja, na pessoa da CPB, tem trabalhado com o objetivo de defender, atacando essa questão do espiritualismo hoje, que tem sido muito forte, né? A CPB se limita a publicar, né, livros e revistas, né, e lições da Escola Sabatina, enfim, né. Então nós temos alguns materiais bons nessa área, por exemplo, aquele livro do Robert Odom, né. A primeira edição tinha como título Além do Conhecido Existe Vida. Agora a nova edição, não me lembro como é que ficou o título, mas é um livro muito bom, que ali ele defende, né, o ponto de vista bíblico sobre o estado do ser humano na morte, a antropologia cristã, né? Então, como CPB, o que a gente pode fazer é o que estamos fazendo, né? Publicando livros que falam claramente do ponto de vista bíblico. Ano passado, o livro missionário que eu escrevi, né, junto com o Dr. Melgossa, eu falei bastante lá sobre o conceito de morte como sono e não existência de alma imortal. Eu tive bem claro em minha mente que eu tinha que aproveitar essa oportunidade, né, de escrever um livro missionário, cuja tiragem passou de 15 milhões, falando sobre o sábado, sobre criacionismo, sobre a questão da morte, da milênio, enfim, as nossas doutrinas bíblicas, assim, básicas e distintivas, estão no livro. Então o que a gente tem feito é isso, né? Publicar material que para a igreja dê embasamento teórico para eles saberem sustentar essa verdade, e para os de fora, obviamente, numa linguagem apropriada para eles, para que eles entendam o que a Bíblia ensina sobre o assunto. Mais que isso, aí cabe a todos nós, né? Pregarmos e darmos estudos bíblicos e, como eu disse, ser sal da terra, né? Ok? Tipo assim, a gente coloca o material na mão de vocês, né? E vocês têm que fazer alguma coisa com esse material. Nesse sentido. Pastor, eu gostaria de ouvir de você que conselho você daria para a igreja hoje, que está dividida aí entre ideologia de direita e de esquerda. De manhã você falou sobre a ideologia de direita, do perigo que ela poderá trazer no futuro, com o decreto dominical, união de Estado e igreja, e agora você falou sobre o comunismo, o perigo que ela trouxe no passado, com 100 milhões de pessoas que foram mortas, né? E vemos hoje pelas redes sociais muito debate sobre esquerda e direita, pessoas até fazendo inimizade por causa disso, e eu gostaria que você desse a sua opinião, ou o que a igreja pensa sobre isso, para que possamos entender melhor qual posição tomar, ou não devemos tomar posição nenhuma. Eu diria que a gente não pode se posicionar nem à esquerda nem à direita, mas lembrar que a nossa posição vem do alto, né? Pode parecer um chavão que eu estou dizendo aqui agora, mas de fato é isso. Nós temos que ter uma cosmovisão cristã. Em alguns momentos ela vai favorecer, talvez naturalmente, algum ponto de vista político, mas é por tabela. Eu lamento muito, né? As redes sociais são muito superficiais e tem muito hater por lá. Tive vontade de já fechar meu Facebook um monte de vezes. Porque por publicar alguma coisa contra o comunismo, por exemplo, alguns, você é bolsominion. Não tem nada a ver, né? Quer dizer que se eu defender alguma coisa que o Trump fez de bom, eu me torno um trumpista? Não, eu tenho que enxergar além desses rótulos, né? E perceber o que há de bom e o que não é tão bom. Eu acho que nós cristãos é que temos que ter esse ponto de vista mais equilibrado e defender o que é certo, se estiver de acordo com a Bíblia, né? E evitar realmente nos rotularmos como de esquerda ou de direita, né? Nós somos cristãos. Eu acho que nós temos que mostrar o seguinte, ó, eu tenho a mente de Cristo, não tenho a mente do Trump, do Bolsonaro, nem do Haddad, nem do Lula, eu tenho a mente de Cristo. Pronto, é isso que eu tenho que falar, né? Acho que é por aí. Mais que isso eu vou ser atacado no Facebook daqui a pouco. A última agora.
A última, ok, cadê? Eu li o seu último post no blog, A Outra Leitura, e você estava falando sobre a vinda dos pastores do Trump para cá no Brasil. E aí, com o contexto disso, a gente sabe que o fim está cada vez mais próximo. E quais são o papel dessas ideologias que você mencionou aqui hoje? Eu não tive na palestra, no sermão da manhã, mas já que o irmão falou que você falou sobre os aspectos da direita também, qual é o impacto de todas essas cosmovisões deturpadas, tendo em vista que nos últimos dias a gente vai passar por uma situação que a gente conhece, que é o grande engano? Você não esteve de manhã? Ah, tá, ok. Eu vou repetir, então, uma parte do sermão. Eu vou resumir uma parte lá que eu expliquei essa questão, né? Usando até uma ilustração que um amigo meu que é físico, o Eduardo Lutz, costuma mencionar, que é a ilustração do arco e da flecha. Eu tenho um vídeo no meu canal. Eu intitulei assim: a esquerda é a corda, a direita é a flecha, no caso do arco, né? E eu procurei mostrar para vocês que todos esses absurdos que o pensamento esquerdista veio trazendo, né, ao longo da história no Brasil, de abortismo, de defesa da ideologia sem gênero e outras coisas mais, né, foram saturando as pessoas. E aí nós vemos então o mundo tendo agora uma guinada interessante para a direita, né? E, claro, há aspectos que até podem ser comemorados, mas no fim das contas, essa guinada para a direita, que é a flecha, segundo Lutz, é a que vai causar o verdadeiro estrago. Por quê? Porque esses governos de direita, eles se alinham muito à religião hegemônica. Geralmente os evangélicos da bancada evangélica ou católicos, né? E eles são todos dominguistas, não é? Eles defendem causas que não são comuns? Sim, são pró-vida, são pró-família tradicional. Tudo isso está de acordo, como eu falei para o irmão, né? Se eventualmente, por ser cristão, eu tiver pontos de congruência com essas pessoas, ok, fazer o quê, né? Eles defendem causas parecidas, mas nós não concordamos com a aproximação do Estado com a igreja, porque isso é perigoso. Nós somos totalmente a favor da separação entre Estado e igreja. E não concordaremos quando eles vierem com a proposta de que o descanso dominical vai ser a salvação das famílias e do meio ambiente. Simples assim. Então vai chegar o momento em que essa nossa aproximação se tornará distanciamento grande, né? Por enquanto nós estamos mais próximos deles do que vinha até aí, né? Por causa das questões morais. Mas vai chegar um momento em que a religião vai ser tão intrometida na vida das pessoas que vai gerar decretos que nós sabemos no que vai dar, né? E então nós nos separaremos, porque nós seremos presos, porque seremos perseguidos, e tudo isso já está escrito, né? Então é mais ou menos isso, né? De manhã eu explorei um pouquinho mais essa questão, mas resumidamente, se você puder entrar no meu canal no YouTube, procura o vídeo. À direita é a flecha, põe no buscador lá e você encontra esse vídeo, ali eu explico com mais detalhes essa questão toda aí, né? De que, na verdade, é um movimento pendular, né? Ou então, como eu falei de manhã, a mesma mão que manipula o marionete da esquerda, manipula o da direita. É a mão de Satanás. E a nossa única esperança está realmente no alto.